Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. É o momento de ouvirmos a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Eu transmito sempre aqui nos meus endereços telemáticos, antecipadamente, para colaborar com os meus irmãos que são ministros da palavra, que são diáconos, sacerdotes, bispos. Eu transmito antecipadamente e pesquiso em sites fidedignos para que a liturgia seja a correta. Por exemplo, a pesquisa que eu estou fazendo para transmitir estas imagens e textos é novaalianca.com.br. Liturgia de 16 de junho de 2023, sexta-feira, dia do Sagrado Coração de Jesus, padroeiro do município de Colatina, na região noroeste do Espírito Santo, onde é feriado municipal e tem festejos comemorativos da data. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito da celebração temos o glória, o creio, o prefácio próprio, o ofício da solenidade. Antífona da entrada. Eis os pensamentos do seu coração, que permanecem ao longo das gerações. Libertar da morte todos os homens e conservar-lhes a vida em tempo de penúria. É o Salmo 32, versículos 11 e 19. Oração do dia. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que alegrando-nos pela solenidade do coração do vosso Filho, meditemos as maravilhas de seu amor e possamos receber desta fonte de vida uma torrente de graças por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do livro do Deuteronômio, capítulo 7, versículos do 6 ao 11. Moisés falou ao povo dizendo: Tu és um povo consagrado ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu entre todos os povos da terra para seres o seu povo preferido. O Senhor se afeiçoou a vós e vos escolheu, não por serdes mais numerosos que os outros povos, na verdade sois o menor de todos, mas sim porque o Senhor vos amou e quis cumprir o juramento que fez a vossos pais. Foi por isso que o Senhor vos fez sair com mão poderosa e vos resgatou da casa da escravidão das mãos do Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é o único Deus, um Deus fiel que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações para aqueles que o amam e observam seus mandamentos, mas castiga diretamente aquele que o odeia, fazendo-o perecer, e não o deixa esperar, mas dá-lhe imediatamente o castigo merecido. Guarda, pois, os mandamentos, as leis e os decretos que hoje te prescrevo, pondo-os em prática. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, o Salmo 103, versículos do 1º ao 4º, 6º ao 8º, 10º, refrão 17. O amor do Senhor Deus por quem o teme é de sempre e perdura para sempre. Vamos repetir? Repitamos. O amor do Senhor Deus por quem o teme é de sempre e perdura para sempre. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. O amor do Senhor Deus por quem o teme é de sempre e perdura para sempre. Pois ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade.
da sepultura, Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O amor do Senhor Deus por quem o teme é de sempre e perdura para sempre. O Senhor realiza obras de justiça e garante o direito aos oprimidos. Revelou os seus caminhos a Moisés e aos filhos de Israel seus grandes feitos. O amor do Senhor Deus por quem o teme é de sempre e perdura para sempre. Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. O amor do Senhor Deus por quem o teme é de sempre e perdura para sempre. Repitamos: o amor do Senhor Deus por quem o teme é de sempre e perdura para sempre. Segunda leitura, leitura da primeira carta de São João, capítulo 4, versículos do 7º ao 16. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Quem não ama não chegou a conhecer Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e seu amor é plenamente realizado entre nós. A prova de que permanecemos com Ele e Ele conosco é que Ele nos deu o seu Espírito. E nós vimos e damos testemunho que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com ele e ele com Deus. E nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco e acreditamos nele. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece com Deus, e Deus permanece com ele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos à aclamação ao Santo Evangelho com um trecho de Mateus 11, versículo 29. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Tomai sobre vós o meu jugo e de mim aprendei, que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo e de mim aprendei, que sou manso e humilde de coração. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 11, versículos do 25 ao 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios
e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão, vamos entender um pouquinho o que nos quer transmitir o Evangelho com a liturgia comentada de Antônio Carlos Santini. Ele é liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. O título do comentário dele é Eu te bendigo, Pai, baseado em Mateus 11, versículos do 25 ao 30. Quem se passa neste evangelho de modo fulgurante, se não a emergência ou afloramento, a erupção à luz do meio-dia da condição filial de Jesus? Quem faz esta pergunta é François Trevedi, em seu livro Sermons au Oiseau, Ad Solem, 2009. Na oração de Jesus de Nazaré, o vocativo é sempre Pai, Abba, e é a oração de um filho. Não é a prece dirigida a uma potestade distante, a entidades ameaçadoras, a um panteão inatingível. Um filho fala ao pai. Precisamos aprender a rezar com Jesus. Qual o motivo da ação de graças de Jesus? Tu revelaste isto aos pequeninos. Isto é o mistério de Jesus e de nossa afiliação nele, diz Trevedi. E prossegue. Em uma espécie de à parte, do qual são testemunhas os mais próximos, Jesus faz Eucaristia, alto e bom som do desígnio do Pai, da revelação do Pai, da qual ele mesmo é o objeto, o ator e o instrumento, pois se cabe ao Filho revelar o Pai, conforme Mateus 11, versículo 27, cabe igualmente ao Pai revelar a identidade filial de Jesus, muito além do que poderiam sugerir sobre ele a carne e o sangue, conforme Mateus 16, versículo 17. Na extrema pequenez de sua humanidade, Jesus confessa sua compreensão sobre o Pai, sobre o processo do Pai, que esconde daqueles convencidos de ver bem, conforme João 9, versículo 41, enquanto revela àqueles que reconhecem a noite da qual nasceram, Deus, não dos sábios doutores, Deus de Jesus Cristo. Aos pequeninos Deus se revela, aos soberbos ele se oculta. E quem é o menor de todos os pequeninos e por isso mesmo primeiro a acolher essa revelação? É o próprio Jesus, diz Trevedi. Seguramente o primeiríssimo beneficiário desse Apocalipse é o todo pequeno por excelência, pequeno em tal escala que fica sozinho, sem outra companhia. A religião de Jesus Cristo não é um culto de vencedores. O templo de Jesus Cristo não é frequentado por conquistadores. Os fiéis de Jesus Cristo não seguem um grande líder mundial. No coração dessa religião única, como brasa sob as cinzas, pulsa um segredo. O segredo no qual são iniciados os pequeninos e nada menos, em definitivo, que o próprio segredo trinitário, o mútuo tutear entre Pai e Filho na língua inefável do Espírito. Isto ajuda a entender as escolhas de Deus. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Senhor, abençoa teus filhos em teu seio. Salmo 147, versículo 13. Vamos agora aos santos do dia. Eu pesquisei sobre os santos
no site revista.arautos.org. Bem, neste dia 16, cuja cor é branca, conforme eu estou simbolizando aqui, a igreja realiza a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, um coração humano dotado de infinita capacidade de amar. Eis o admirável paradoxo existente no Sagrado Coração de Jesus, do qual emana um auge de bondade divina. Então, todas as igrejas católicas estarão realizando a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, neste dia 16 de junho. E temos santos também que são venerados pela Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, conforme o site revista.arautos.org e o Martirológio Romano. Santa Julieta e São Quirico são do dia 16 de junho. Foram mártires. Santa Julieta, jovem viúva, martirizada junto com seu filho, ainda criança, durante a perseguição de Diocleciano. Esse martírio aconteceu em Tarso, atual Turquia. Dia 16 de junho é dia de Santo Aureliano, bispo que faleceu em 551, bispo de Arles e vigário do Papa Virgílio para a Gália. Fundou um mosteiro masculino e outro feminino na sua diocese, dando-lhes uma regra por ele redigida. São Secardo, bispo e mártir, faleceu em 860. Foi bispo de Luni e Sarzana, assassinado por obreiros das pedreiras de mármore em Carrara, na Itália. Santa Lutgarda, virgem, faleceu em 1246. Religiosa favorecida por aparições do Sagrado Coração. Ofereceu sua vida pela conversão dos albigenses e dos pecadores. Santa Lutgarda é santa do dia 16 de junho. Beato Tomás Reding, mártir, faleceu em 1537, monge da Cartucha de Londres, que durante o reinado de Henrique VIII foi amarrado com correntes numa prisão imunda, na qual morreu de fome e doença. Beato Tomás Reding é candidato a santo. Dia 16 de junho. Beato Antônio Constante Auriel também é venerado pela Igreja Católica no dia 16 de junho. Foi presbítero e mártir, faleceu em 1794. Negando-se a assinar a Constituição Civil, o clero, durante a Revolução Francesa, foi encarcerado numa sórdida galera onde morreu prestando assistência aos seus companheiros de prisão. Beata Maria Teresa Scherer é venerada pela Igreja em 16 de junho. Foi virgem e faleceu em 1888, primeira superiora geral da Congregação das Irmãs da Caridade da Santa Cruz, fundada em Ingenborg, na Suíça, para assistência aos enfermos, São Carlos Luanga e companheiros mártires pobres e necessitados. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele fará aquilo que você precisa se você tiver fé. E se aquilo que você pede, solicita, suplica, for realmente para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica Apostólica Romana, Felipe Aquino, que tem um canal no YouTube, Felipe Reinaldo Queiroz de Aquino, que responde às dúvidas dos católicos diariamente, ele nos diz que Deus pode nos dar uma dessas três respostas: sim, não ou espere. O que for melhor para nós, Deus fará. E agora, do aramaico dialeto de Jesus, eu clamo: Maranatá,
pronúncia católica com a tônica na última sílaba, ou Maranata, pronúncia protestante dos nossos irmãos separados, os evangélicos. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final, a parousia. Algo cósmico, inenarrável, inefável. Mas o apóstolo São Paulo diz que o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós quando formos para o céu. Seremos como anjos. Então, eu faço uma proposta: não seja ímpio. Não rejeite a graça de Deus que se humanou por nós, morreu na cruz por nós, tornou-se um homem, uma pessoa, para andar conosco, sofrer, morrer. Mas ele venceu a morte, porque Jesus é igual a nós, mas sem nenhum pecado. Morreu na cruz por nós e no terceiro dia ressuscitou, ascendendo ao céu, onde está à direita do divino Pai eterno, como nosso mediador, nosso sumo sacerdote, nosso irmão primogênito, aguardando que nós nos apossemos dessa graça. Na volta de Jesus, na parousia, nós não temos como definir, tentar definir de que maneira será. Não sabemos o dia nem a hora, mas será algo, digamos assim, em palavras humanas, fenomenal, maravilhoso, inexprimível. Jesus voltando com seus anjos santos para o juízo final. Aqueles que aceitarem a graça irão para o céu. Seremos semelhantes a anjos, ou seja, poderemos viver para todos sempre na visão beatífica de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, elevados. Poderemos atravessar paredes, comer ou não comer, beber ou não beber, tanto faz. Poderemos modificar a nossa aparência, estar num lugar e no outro, a milhões de quilômetros, sem problema algum, como Cristo, que aparecia num lugar, no outro, desaparecia, atravessava a parede, comia ou não comia. Já pensaram nisso? Vocês que estão vendo este vídeo, isto é o que está reservado, em mínimas palavras, para quem não for soberbo, autossuficiente, pecador inveterado, odiento, corrupto, ladrão que não confessa seu pecado. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões. E me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Meu Jesus Cristo.